Vamos lá. Fórum Mídias de hoje, 26 de junho de 2026. Motim do Congresso contra Lula envolve lista de críticas e fim de lua de mel de Hugo Mota com o governo. O golpe parlamentar está em ação aí contra o presidente Lula, né? Aquilo que vem sendo fomentado aí está cada vez mais. Agora, o objetivo deles, eles estão falando que eles estão preocupados com o IOF, mas não é nada disso. A preocupação deles é a mesma do Arthur Lira. É a mesma do Arthur Lira. É a mesma de boa parte deles. Vamos lá ver isso. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse nesta quarta-feira que a derrubada dos decretos do governo Lula, que alterou as alíquotas do IOF, representa o sentimento da Câmara. Ele defendeu que cada poder deve entender o limite do outro. Olha bem, hein? Ele parece estar fazendo uma autocrítica, porque, no caso, o legislativo, que, como o nome diz, legisla, está querendo se meter no executivo, que é o imposto. Mas ele nega mal-estar com o governo. Imagina, né, Mota? O Lula está amando a sua atitude, está todo mundo adorando. O Mota diz que a derrubada do IOF representa esse sentimento da Câmara. O projeto que susta os decretos foi aprovado por 383 votos favoráveis e só 98 contrários. Isso aí é para aquele pessoal que fica falando por que o Lula não faz isso, por que o Lula não faz aquilo. Meu amigo, se o Lula não tomar cuidado, é impeachment do Lula. Olha o tamanho deles, Olhem isso aqui, ó. Foi a primeira vez desde o governo Collor, em 1992, que um decreto presidencial é derrubado por votação do Congresso. Há 33 anos isso não acontecia. Levando em consideração que antes do Collor foi Sarney, que era uma continuação da ditadura, só que não a ditadura em si, mas era um governo eleito. O Tancredo, mas o Sarney era a ditadura, seguindo. E na ditadura ninguém derrubava nada, porque eles é que mandavam. Então, desde sempre, nunca aconteceu isso. O decreto ser derrubado por uma votação do Congresso. Agora, só para lembrar, deputados federais eleitos na Paraíba. Hugo Mota teve 158.171 votos. O presidente Lula recebeu do povo brasileiro para governar o Brasil. O Hugo Mota foi eleito pelos paraibanos para representar o estado da Paraíba no nosso Congresso, na Câmara Federal. O presidente Lula foi eleito para governar o Brasil e obteve para isso mais de 60 milhões de votos. 60 milhões de votos. E o Mota quer agora ele governar o Brasil. Nós não vamos permitir, junta lá o pessoal, como se ele tivesse preocupado que o negócio dele fosse o IOF. Aí aqui, uma aulinha para quem não entendeu ainda. Ó, os três poderes. O executivo, o que faz? Dirige e administra o governo e representa o país no exterior, etc. Legislativo, o que faz? Vota as leis em nome da população e fiscaliza os atos do executivo. E o judiciário, o que faz? Aplica as leis decidindo conflitos dos cidadãos. E o que nós estamos vendo é isso. A Câmara quer, porque quer, mandar no executivo e no judiciário. Não aceita obedecer à lei e seguir o seu propósito constitucional. Isso daqui, historiando o que veio explodir ontem,
começou em dezembro de 2023. Quem não se lembra das famosas desonerações, não é? O presidente Lula tinha pedido e entrou com uma medida para acabar com as desonerações. Por quê? Estava provado que elas foram criadas na época da presidenta Dilma para durarem 1 ou 2 anos e estavam valendo até 2023, há mais de 10 anos, e estava provado que eram inúteis. O governo estava abrindo mão de bilhões e não estava vendo a contrapartida. No entanto, os desonerados, entre eles os grupos de mídia, por exemplo, o Grupo Globo, quase 170 milhões de desoneração, bateram firme que o governo estava querendo aumentar impostos, tirar dinheiro, em vez de cortar custo, que tinha que cortar custo. E o que aconteceu? O Congresso derrubou o veto do presidente. O presidente Lula tinha vetado a lei do Congresso que mantinha a desoneração por mais um tempo. O Congresso derrubou nesta quinta o veto do presidente da República. Implantada em 2012, a medida vinha sendo prorrogada e a validade dela acabava naquele mesmo dezembro de 2023, no dia 31. Por isso, a correria. Resumindo, o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apresentou um estudo indicando que a medida é inócua para a geração de emprego, que era o objetivo da emenda. E ela custa entre 8 e 9 bilhões ao país. Por isso, era hora de garantir a sustentabilidade para o Brasil voltar a crescer com segurança. A mesma pesquisa indica que, ao longo dos 12 anos em que essa isenção foi aplicada, os setores beneficiados por essa medida viram uma redução de emprego de 960 mil, ou seja, quase 1 milhão de empregos a menos, e ganhando 9 bilhões de desoneração. Enquanto outros setores, sem o mesmo tratamento tributário, geraram 1,7 milhão de empregos. Pois não é que a Câmara e o Senado brigaram com o governo do presidente Lula porque queriam manter a desoneração. Que se dane. Só que aí o que aconteceu? Para manter isso, de algum lugar, o governo precisava dessa arrecadação, esses 8, 9 bilhões. E é isso que vem sendo negociado ao longo do tempo, até que chegou agora, né? Aconteceu esta votação de ontem. Antes disso, o ministro Haddad foi à Câmara para explicar, para conversar com os deputados, explicando da necessidade, né, da verba, que a culpa de estar precisando dessa verba foi o Congresso Nacional, que manteve a desoneração que o governo tentou acabar com ela, né? E o governo estava buscando uma solução. O ministro Haddad foi lá, foi recepcionado por 2 moleques, que um é o Nicolas Ferreira e o outro o Jordi, que falaram um monte de sandices e depois viraram as costas e foram embora. Num total desrespeito ao ministro. A pessoa pode confrontar ideias com o ministro vai lá, você fala, olha, discordo disso, você está querendo aumentar imposto. É para isso que os deputados dizem, não para fazer molecagem, ir lá falar, depois ir embora. É coisa de quinta série, entendeu? Mas é o que eles fazem, não é? Agora, vamos voltar um pouco aqui, porque eu gosto sempre de historiar as coisas. Isso aqui, no dia 1º de fevereiro, este mesmo Hugo Mota aí, ele assumiu o cargo de presidente da Câmara. E lá ele disse que tinha ódio e nojo à ditadura no discurso dele. Né? Foi uma coisa, né? Ele disse aqui, é axiomático que muitos têm maior probabilidade de acertar do que um só. Quem era um só que se refere Ulisses? Eu tenho ódio e nojo à ditadura, disse o Mota. E disse mais,
Além da citação a Ulisses Guimarães, o Mota citou o filme brasileiro Ainda Estou Aqui. Vamos fazer o que é certo pelo bem do Brasil. O Brasil não pode errar e não podemos deixar que ninguém erre contra o Brasil. Temos de estar sempre ao lado do Brasil, em harmonia com os demais poderes. Encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Muito obrigado. Bom, o Brasil ficou empolgado, né? Muita gente falando assim, nossa, esse cara é bem diferente do Arthur Lira mesmo, hein? Falando isso, citando Ulisses, citando o Ainda Estamos Aqui. O jornalista Valdo Cruz, da Globo News, entrevistou o Hugo Mota no dia 4, 3 dias após ele assumir lá, e perguntou a ele, uma referência firme do senhor contra qualquer tentativa de aliados seus, porque o seu bolsonarismo é seu aliado, de tentar novamente uma ditadura. Ele queria saber se o Hugo Mota estava ali mandando um recado para os bolsonaristas, quando disse ainda estamos aqui, quer dizer, que era contra a ditadura. Olha o que respondeu Mota. Todo e qualquer tipo de ditadura terá de nós uma reação forte, não só a ditadura militar, mas também a instituição de decisões que não respeitem o legislativo. Olha só. Então, toda e qualquer ditadura terá reação do presidente da Câmara para que nossas prerrogativas não sejam tiradas. A história do bababi, bababá, para dizer que o poder legislativo está de pé e a Câmara estará sempre pronta para reagir a toda e qualquer interferência que vier a acontecer. Aí o Valdo pescou e falou, mas então foi mais um recado para o Supremo do que uma mensagem para o país de que a ditadura nunca mais? Perguntou ele. E o Mota respondeu, se foi entendido como recado para alguém, é porque alguém está se doendo, respondeu Hugo Mota. Agora, por que isso? Lembremos-nos aqui, Flávio Dino. O ministro Flávio Dino deu um basta àquele orçamento secreto, emendas do relator, emendas PIX, aquilo tudo, ele parou ainda lá no final do ano passado, com o Arthur Lira, e falou, tem que vir aqui explicadinho de quem é a verba, para onde, com que objetivo, tem que ter rastreabilidade para saber para onde o dinheiro público está sendo usado. É isso que o ministro Dino falou, e é isso que enlouqueceu os deputados, porque eles estavam habituados com aquele dinheirinho certo, que eles faziam o que queriam com o dinheiro. Se quisesse comprar um cavalo de ouro para o município de Valdelurde do Tremembé, eles compravam por quê? Porque não dizia quem era o deputado, nem que era para comprar o cavalo de ouro, nem que o município era de Valdemir do Tremembé. O dinheiro saía de lá e sumia. Quem pegou, pegou, quem não pegou, chora. E é isso que eles estão loucos. Tanto que o ministro Dino marcou duas coisas. Primeiro, em agosto, uma reunião para definir isso com o Supremo e com os presidentes das duas câmaras. E agora, amanhã, ele entrou com um pedido, que eu digo aqui, ele fez um pedido, que essa notícia aqui explica. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e Hugo Mota, presidente da Câmara, pretendem comparecer pessoalmente à audiência que foi marcada pelo ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal para tratar das emendas impositivas. O Flávio Dino marcou o encontro com representantes, advogados e coisas das duas casas, para discutir a legalidade das ações. Eles estão tão incomodados que, em vez de irem advogados, eles vão os dois presidentes da casa pessoalmente encontrar com o Dino, como quem diz, nós estamos aqui, nós não aceitamos isso. Dino é o relator de uma ação direta de inconstitucionalidade
que investiga a falta de transparência e rastreabilidade nas emendas parlamentares. Os desdobramentos do processo têm incomodado Câmara e Senado e desgastado a imagem do ministro com os parlamentares. E do governo Lula, porque o ministro Flávio Dino foi ministro do Lula, ministro da Justiça, e eles veem na ação do ministro Dino o dedo do presidente Lula. Acham que foi o Lula que mandou o Dino embarrear, porque eles querem uma coisa de louco. Uma parte do orçamento não é gerido pelo executivo. Lembram lá? O executivo é quem executa. O legislativo que é ele. Esse dinheiro aqui é meu e tem que liberar, e é agora. E é agora. Então, é isso que está em disputa. É isso que está em disputa. Aqui, o líder do governo, o deputado Lindbergh, deu uma declaração rápida, porque eles todos foram pegos de surpresa quando, no meio da noite, às 11 e pouco da noite, foi chamada para essa votação de ontem. E o Lindbergh falou o seguinte: gente, nós estamos aqui em Brasília e eu peço a sua mobilização, a mobilização da sociedade civil. Foi pautado, anunciado ontem depois de 11 horas da noite, e foi pautado para votação hoje, a derrubada do decreto do IOF. Eu quero explicar a você, que tem muita gente mentindo. Olha, o povão não paga IOF. Na verdade, aqui o que está acontecendo é o contrário. E eu queria que você me ajudasse com uma mobilização. Subisse a tag: ricos paguem a conta. O que está acontecendo aqui é isso. Eles não aceitam. Você sabe que o Haddad mandou uma medida provisória e taxa mais bets. As bets não aceitam. Olha lá, o governo tentou taxar bet. Não. Aumenta a taxa de fintechs também, não aceita. Aumentar a taxa das fintechs, que são aqueles Nubank, Bank. Faria Lima. Hein? Faria Lima. Os bancos, juros sobre capital, não aceitam. Juros sobre o capital. Você aí, está me ouvindo? Está com juros sobre o capital lá no banco? Não, só. Aí está mandando uma lei complementar para cortar benefícios tributários, isenções. São 800 bilhões, pessoal. Isso não é aumento de imposto. É você cortar gastos tributários. Então eles se rebelam. O que é que eles querem impor ao governo? Que o governo corte programas sociais. É isso, é isso. Ao derrubar esse decreto do IOF, o governo vai ser obrigado a cortar mais 12 bilhões. De onde? Programas sociais, saúde, educação. Então, é uma votação contra o povo. Entre nessa mobilização com a gente, porque a gente vai fazer essa disputa. Os ricos, os ricaços, têm que pagar essa conta. É isso. Bom, aí o que aconteceu? Que foi muito bem resumido num card do programa da nossa colega aqui, Sinara Menezes, ontem. Hugo Mota e Alcolumbre sabotam Lula. É isso. Eles estão sabotando o governo, emparedando o governo, para tentar que o Lula influencie o ministro Dino e eles liberem as emendas, para que eles fiquem administrem o dinheiro, aquilo que é uma prerrogativa do executivo, do presidente da República eleito para isso. Era isto o Fórum Mídias de hoje.